Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, essa live. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, especialmente para debater e conversar um pouco sobre o pleito eleitoral que se aproxima na nossa cidade, o nosso vice-prefeito e pré-candidato a vereador Éder Rodrigo. Ele é funcionário público votado no INCRA e ele almeja um cargo no nosso Legislativo Municipal. Na semana passada, a gente já recebeu aqui Alba Valéria, também pré-candidata a vereadora, e hoje a gente recebe o vice-prefeito e pré-candidato a vereador. Na próxima semana, a gente recebe o jovem e pré-candidato a vereador também, por nossa cidade, o Wellington. Ele vai estar aqui participando conosco. Eu espero que todos vocês possam participar também, contribuir com perguntas e sugestões para que os candidatos possam adotar no seu plano de governo. Boa noite, Éder. Boa noite. Está me ouvindo bem? Natan, está me ouvindo? Alô? Estou te escutando bem. Pronto, também estou. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Natan. Boa noite, tudo bem? Como é que tá aí? Santa Catarina, é Florianópolis, é? Você tá, né? Cuidado Isso, aí Isso, exatamente. Cuidado com os ventos aí, com os ciclones, e tá tudo certo aí. Foi um aperreio, não foi? Vocês passaram aí, né, uns 15 dias atrás. Você estava em uma situação segura? Como foi a sua situação aí? Faz parte. Certo. Rapaz, a gente passou uma grande preocupação aqui, porque foi um evento que nunca tinha acontecido no Brasil, né? Um tipo de um ciclone, que normalmente os ciclones, eles algumas pessoas ficaram desamparadas por conta desse evento. Então, assim, é um prazer te receber hoje aqui, tá? Para a gente bater um papo muito legal sobre nossa cidade, sobre esse... A internet tá ruim, tá caindo. Infelizmente, a internet, às vezes, não ajuda. Sim, continuando. Sim. Às vezes ela não ajuda muito. Continuando. Tá cortando, né? É um prazer te receber aqui. Caso eu saia, pode continuar debatendo com o pessoal, falando. Isso, pode continuar daí. Ok. Bom, Éder, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, e gostaria que você se colocasse para a população de Jatobá, eu gostaria que você colocasse para a população quem é Éder Rodrigo. Certo, vamos lá. Éder Rodrigo posso classificar como um jovem que, na sua história, eu nasci... Vou contar como é que é a minha história de vida, né? Nasci em Salgueiro, né? E pouco jovem, com 8 anos de idade, a gente se mudou para Jatobá, ainda então chamada Petrolândia, né? Moramos em Cidade Livre um período e depois fomos para Itaparica, que naquela época ainda fazia parte de Petrolândia. Sou filho de uma professora, né? Socorro, de Conrado, todo mundo aí de Jatobá conhece, né? Filho de Edmilson Nogueira. Minha história de vida: estudei na Escola Estadual de Itaparica a maior parte da minha vida escolar. Saí de Jatobá para estudar fora, para fazer faculdade. Fui morar em Maceió. Estudei na Universidade Federal de Alagoas, me formei em administração, né? E depois de formar em administração, segui carreira na administração pública federal.
passei em alguns concursos públicos, e aí estou aí. Hoje exerço o cargo de vice-prefeito do município de Jatobá. Costumo dizer que a minha vida é bem simples, assim, mas eu gosto demais dela. Sou muito feliz com tudo que Deus me proporcionou até o momento e sou muito grato. E essa pessoa que tem esse perfil. Desse jeito. Eu não... Falar de Éder é falar disso, falar dos amigos que eu fiz, da minha família, e falar da minha história de vida é essa, é bem simples, é uma coisa bem tranquila. Não sei se vocês estão ouvindo aí, que está caindo aqui, mas se puder me dar um retorno, está ouvindo direito, Nathan? Aqui tá perfeito. Pronto. Eu poderia dizer que Éder é essa pessoa que tem essa trajetória de vida. Nada além da vida simples que a gente tem, mas muito feliz. Muito bem. Eu creio que a gente tem um pequeno delay de tempo entre a imagem e o som chegar e voltar, então vamos procurar esperar a finalização da resposta do outro. Muito bem, Ed, obrigado pela resposta. A próxima pergunta é uma pergunta que o pessoal me enviou, que é uma curiosidade que muita gente que acompanhou lá no pleito de 2016 tem, né? Em 2016, você era uma pessoa pouco conhecido da população de Jatobá, né? Foi um jovem que meio que chegou de uma hora para outra, desejando ser gestor do município, né? Tinha uma bagagem já como gestor, como você bem demonstrou, mas depois de entrar na situação, né? Então o pessoal me perguntou aqui, quer saber o que é que levou você a tomar tal decisão de compor a chapa naquela ocasião com a situação e abandonar os planos de ser candidato a prefeito, né? Porque após a vitória nas urnas da chapa que você fez parte, você rompeu com o grupo dos... Posso responder? Alô? Pode responder. Pronto. Vamos lá, né? Por partes. A gente, como teve quando a gente decidiu entrar na vida política, foi por uma questão de acreditar que a gente poderia oferecer a nossa experiência, a nossa visão de mundo, aquilo que, os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desse período que eu vivencio na administração pública. Eu sou servidor público desde 1996, né? Não, 2006, perdão. E de lá para cá a gente adquiriu uma experiência na administração pública federal. E a gente, Nathan, eu não sou filho de nenhum desse pessoal que ingressa na vida política e faz de dar política uma forma de vida e passa por tradições familiares e aí se envolve na política e vai passando de geração a geração, né? Isso é uma prática cultural da nossa política que, na minha opinião, é lamentável. Isso demonstra o quanto a gente ainda tem raízes profundas nas relações de monarquia, né? Que se a gente for olhar, a política do Brasil ela é hereditária, né? Passa de pai para filho. E eu não sou assim. Eu resolvi entrar na política porque eu acredito ainda que a gente poderia fazer um trabalho. E por essa razão a gente saiu com a corpo e alma mesmo, mostrando a cara, mostrando as propostas que a gente tinha e resolvemos lançar o nosso nome a prefeito do município. Na época, em 2000,
2015, 2014, né? Desconhecido do grande público de Jatobá, mas a gente ofereceu o nome à disposição para o pleito de 2016. Porém, Nathan, na vida política, a gente precisa de grupos. Como eu venho, como eu disse aí anteriormente, eu não tenho esse histórico de familiar, de política, de uma história de participação efetiva concorrendo a cargos públicos, eu precisava não só do meu nome, precisava de um grupo que tivesse o apoiamento necessário para a gente viabilizar a nossa candidatura a prefeito naquela época. E assim foi feito, a gente lançou, porém a gente lançou no campo da oposição natural, porque até então eu nunca tinha participado de nenhum pleito político, nada, né? Ali eu só ia em Jatobá para a gente votar, exercer o direito de voto, mas nunca participei diretamente da vida partidária do nosso município. E aí, naturalmente, a gente entrou na oposição, fazendo trabalho de oposição, porque eu era pré-candidato. Se eu era pré-candidato, naturalmente eu tinha que entrar na oposição. Porém, naquele ano de 2015, a oposição estava extremamente pulverizada, né, dividida, sem querer sentar na mesa para conversar e fazer o ajustamento necessário para compor uma chapa que se viabilizasse e deixasse ela competitiva. E aí eu tentei, busquei, ofereci meu nome, mas não houve consenso na oposição, a oposição estava muito dividida, sem querer abrir mão, e a gente recebeu o convite do pessoal da situação, do governo, que então era composto por Robson Leandro e por Itamar. E a gente entrou nessa ideia, recebeu o convite para ser vice. A nossa avaliação naquela época foi de que, se a gente entrasse como vice, apesar de ter colocado o meu nome à disposição para prefeito, eu acreditava que naquele momento eu podia primeiro entrar como vice e, como vice, desenvolver um trabalho administrativo, um trabalho político na gestão que a gente formou a chapa, né? Isso é respondendo a sua primeira pergunta. Isso aí foi o que me fez aceitar, desistir do cargo de pré-candidato a prefeito e formar uma chapa de vice. E formei a chapa de vice na situação porque recebi um convite do governo de então para compor chapa com a prefeita atual do município. Na época ainda foi Itamar, mas depois passou a ser ela. E a gente acabou assumindo. Quando a gente assumiu o governo, aí eu já vou para a sua segunda pergunta. Quando a gente assumiu o governo, Nathan, diferente daquilo que eu imaginava que eu poderia desenvolver, que era um trabalho pautado nas nossas experiências, nas nossas vivências, no nosso conhecimento da administração pública federal, eu não tive participação. Desde o início do governo, assim que a gente ganhou a eleição, é o primeiro momento que eu percebi que eu não era aquilo que eu imaginava que ia ser, que eu iria ter acesso ao governo e poder trabalhar junto do governo para oferecer políticas públicas eficientes para o município. Eu percebi logo na composição da transição. A equipe de transição foi composta e eu não tive a oportunidade de participar e nem ao menos de indicar alguém para compor a equipe de transição do governo. A partir dali eu já percebi que o governo que eu pensava que iria ser de 4 mãos, na verdade, foi um governo de 4 mãos, mas não as minhas, né? É um governo formado pela gestora e pelo marido dela, que é ex-prefeito da cidade. E aí eu fui alijado do processo todo, e assim foi feito. Eu percebi que eu não estava tendo espaço nenhum, absolutamente nenhum, aí resolvi romper politicamente, tentei ainda, porque ganhando a eleição a gente tenta de alguma forma dar nossa colaboração. Passei um tempo dando sugestões, tentando um espaço no governo, mas infelizmente não consegui, foi aí que a gente rompeu, e eu percebi também que aquela forma de administração que era encampada ali pela gestora do município é diferente daquilo que eu entendo de gestão pública. Eu vejo gestão pública com uma nova concepção, voltada para um profissionalismo, para uma pauta mais de resultados e baseada em um projeto de estudo, de conhecimento, de
proposições que se embasam em diagnóstico, em trabalho, em projetos, e eu percebi que a atual gestão levava a administração feito como se fosse o quintal das nossas casas, para fazer um paralelo. E aí eu acabei rompendo politicamente e faço isso, quem quer que seja. Eu não tenho compromisso, como costumo dizer, que eu não tenho nenhum compromisso com o erro, né? Eu acredito que naquela oportunidade a nossa avaliação era era das melhores possíveis, mas infelizmente não foi aquilo que a gente achou que iria ser, e infelizmente a gente não pôde desenvolver nenhum trabalho, e eu rompi, e estou muito bem feliz aqui fazendo oposição ao governo, porque eu acredito que foi a melhor escolha que eu tomei depois que eu percebi o desastre que a prefeita estava encaminhando o município do ponto de vista de administração pública. Eu acho que era essa pergunta, tem mais outra ainda, né? A outra pergunta que eu gostaria de te fazer é porque nesse pleito eleitoral você também participa com vários outros atores políticos do município, como pré-candidato a prefeito novamente do município, né? E aí, depois de toda a pré-campanha, você acabou abrindo mão de ser candidato a prefeito do município em detrimento do apoio ao candidato Naldo, e passou a almejar a pré-candidatura a vereador. A pergunta que eu gostaria de fazer... Está cortando aqui, eu não estou ouvindo. Pode responder. Eu não, perdão aqui, eu não consegui ver que fechou. Deixa eu ver, eu tenho um... Vou repetir a pergunta para você. Da mesma forma do outro pleito eleitoral, nesse pleito eleitoral você veio como pré-candidato a prefeito do nosso município. Só que depois de um certo tempo da pré-campanha, você abriu mão novamente de ser candidato a prefeito do município, em detrimento do apoio ao candidato. Ouvi. Posso responder? Pode, fica à vontade. Pronto. Veja só, a gente também, lógico, eu tenho ainda muito interesse da nossa contribuição ao nosso município naquilo que a gente entende de administração pública, né? A gente iniciou o ano de 2018 com um projeto de sair pré-candidato de novo a prefeito, porém, Nathan, da mesma forma que aconteceu na eleição de 2016, em 2015, a oposição estava extremamente dividida, com vários nomes, colocando o nome à disposição para ser candidato a prefeito, e eu dispenso qualquer vaidade pessoal, Nathan, ou sentimento de vontade de querer ser prefeito. Eu prefiro deixar esses meus planos pessoais de lado e apostar no melhor para Jatobá, que é uma composição com as oposições, estabelecendo, desistir de colocar meu nome, porque tinham muitos nomes, não nomes qualificados, bem da verdade, tinham nomes ali muito bons, e eu não tenho isso. Eu acredito muito que é preciso a gente ter o espírito público para oferecer essa oportunidade que Jatobá está tendo de, com a oposição unida, infelizmente não conseguimos unir toda ela, mas conseguimos construir um grupo, né? Tem outro grupo da oposição também, ao qual eu respeito também, mas a gente conseguiu retirar vários nomes que estavam pleiteando ali, querendo sair candidato a prefeito, em torno de um nome só, mas na verdade que esse nome representa um projeto, né? Eu acredito que as nossas proposições, quando a gente entra na política, antes de tudo, tem que desejar
que um projeto que você entenda que é bom para o município, que vai oferecer oportunidade de desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida da nossa gente, eu acho que é mais importante um projeto coletivo do que propostas e ideias pessoais. Eu acredito que essa minha retirada do nome só deu a contribuir porque a gente conseguiu chegar num consenso do nome do nosso candidato a prefeito, Dionaldo, e aí a gente resolveu retirar o nosso nome mais uma vez da candidatura a prefeito. É nesse sentido que a gente resolveu retirar o nome, pensando no coletivo, pensando na possibilidade de a gente unir forças para conseguir montar um projeto, um grupo em torno de um projeto que a gente entende que pode oferecer para o município de Jatobá. A gente resolveu tirar o nome por essa razão. Eu não tenho aqui vaidades pessoais no sentido de querer ser candidato a ferro e fogo. Eu tive esse sentimento, tirei meu nome, apostei no nome de Dionaldo, e assim foi feito. E a candidatura de vereador, a minha motivação a ser vereador, na verdade, eu prefiro ser vereador. Eu tive até uma oportunidade de concorrer para ser novamente vice, e eu disse que prefiro ser vereador, porque o vereador ele tem capacidade de também fazer um trabalho bacana, um trabalho muito bom para o município. Ele é o fiscal, ele é a pessoa que vai estar ali, ele é os ouvidos, os olhos e a voz do povo na Câmara de Vereadores, que tem institucionalmente um poder muito forte, muito importante para brigar e lutar para desenvolver o nosso município. E assim a gente lançou o nome para vereador. Coloquei meu nome à disposição, né? Acredito muito que, como vereador, a gente pode usar nossa experiência, nosso conhecimento, as nossas vivências práticas aí no município e fazer um trabalho na Câmara que possa dar resultados para nossa gente, para nosso povo. Foi assim que a gente decidiu retirar o nome de pré-candidato a prefeito, apoiar um nome que a gente acredita que pode desenvolver um trabalho bom para o município, um trabalho importante, e, ao mesmo tempo, oferecer o nosso nome na Câmara Legislativa para a gente poder fazer um trabalho aí, na Câmara Municipal, para a gente poder fazer um trabalho como fiscal do povo. Foi essa a minha motivação, foram essas as minhas razões que fizeram com que eu desistisse de ser candidato a prefeito mais uma vez, pré-candidato a prefeito mais uma vez, e oferecer meu nome como vereador. Perfeito, ótima resposta. Muito obrigado pela resposta. E agora eu gostaria de sair dessa questão dos pleitos eleitorais anteriores e da pré-candidatura e passar mais para a parte prática, né? Eu acompanhei aí, nos últimos meses, uma guerra de narrativas entre você e alguns funcionários da prefeitura, principalmente por conta do portal da transparência, né? O portal da transparência é uma coisa que parece que está vindo de ré para o município, né? Não existe. O município de Jatobá não tem um portal da transparência, e transparência é uma palavra que na prefeitura não entra, né? Então, eu gostaria de te perguntar se depois das recentes cobranças que você fez para a administração pública do município, para os funcionários, se algo mudou, se o portal da transparência voltou a funcionar, se a transparência no município teve alguma melhoria, ou se continuou do mesmo jeito, sem transparência nenhuma. Pode responder. Natan, isso é um problema que vem se passando desde o começo dessa gestão. Eu venho falando sobre a falta de transparência e eu vou ser bem tranquilo na minha resposta. A transparência, Natan, não é simplesmente colocar um link lá que tem o nome Portal da Transparência com vários links e muitos termos técnicos. A população não conhece isso. Quem não, eu que já trabalhei com orçamento público, tenho dificuldades para fazer um estudo sobre aqueles números, vários nomes técnicos, contabilidade pública. Aquilo ali é para um especialista. Eu que já trabalhei na área ainda me sinto com dificuldade, que irá um cidadão que não tem familiaridade com esses termos. Mas para responder se melhorou, basta você entrar agora lá no site, no portal da transparência do município, e ir no item Covid-19, né? Existe
o Covid-19 tem uma opção lá que, por determinação legal, os municípios tiveram que colocar esse item específico no portal da transparência para deixar transparente os gastos da Covid-19 nesse ano de 2020. Se a gente for lá no portal da transparência, no nosso site da prefeitura, você vai ver que, infelizmente, não tem nada. As informações estão em branco, as informações que tinham não condiziam com a realidade. Enfim, eu entrei em contato com os técnicos da área, eles disseram que está passando por manutenção, mas, infelizmente, ainda é um problema crônico a manutenção desse sistema do portal da transparência. Eu não sei o que aconteceu. Outro dia foi um tal de um hack que entrou e danificou os arquivos, que foi toda aquela polêmica que envolveu nas redes sociais essa discussão com relação à transparência. Mas eu vou mais longe. O problema da Prefeitura Municipal de Jatobá em relação à transparência é que falta comunicação com o povo, falta comunicação com a Câmara de Vereadores, falta chamar os conselhos municipais para discutir as políticas públicas, para discutir onde é que está gastando dinheiro. A gente sabe que alguns conselhos municipais têm a obrigação e o dever de acompanhar e de sugerir políticas públicas. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. Esse conselho é extremamente importante, é um controle social em que a lei determina que todos os gastos da saúde passem por esse Conselho Municipal, não só os gastos, mas a própria dinâmica da oferta de ações de políticas públicas. A lei obriga que vá para o Conselho debater junto com o governo e com a sociedade, com a Câmara, possibilidades de fazer uma gestão de saúde voltada para atender às necessidades do povo. E, infelizmente, esse governo não se utiliza dessa importante ferramenta de controle social e de ferramenta de participação popular na implementação das políticas públicas. A atual gestão, ela se nega a conversar com setores da sociedade, que eu acredito muito que, se tivesse essa participação, as coisas melhorariam e muito. A gente teria políticas públicas mais eficientes. Mas, infelizmente, eles não conversam. Eles têm, parece que a população, alguns setores da população, não sei, como uma espécie de inimigo. Eles acreditam que tudo que a gente faz está fazendo por politicagem, alguma coisa nessa linha. Porque quantas sugestões, mesmo na oposição, eu dei, quantas vezes eu chamei para o debate, quantas vezes eu procurei um diálogo na tentativa de discutir caminhos para a gente implementar políticas públicas, mas, infelizmente, eu não sou ouvido, e quando muitas vezes acontece de ter algumas discussões aí nas redes sociais que muita gente acompanha por conta dessa minha cobrança com relação à transparência. Hoje a gente vive em 2020, a gente está vivendo um problema crônico, que é uma pandemia, que é uma desgraça, né, que está atingindo o mundo aí, está apavorando o mundo, e a gente sabe que o município está recebendo muito recurso, muito dinheiro. A gente tem sugestões para dar, como alternativas, discutindo com especialistas da área, e, infelizmente, o município se nega, a gestão municipal se nega a compartilhar nem as informações que são obrigatórias repassar, que é como está utilizando esse dinheiro, ela consegue passar de forma adequada, né? Que o diga o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que um dia desse já colocou Jatobá entre os 130 municípios do estado, de 180 municípios, ele está na lista de municípios que não apresentam de forma adequada os custos, como é que está sendo utilizado esses recursos extras, que, por sinal, Natan, é muito dinheiro que está entrando no município a título de enfrentamento dessa Covid. E, infelizmente, a sociedade, a Câmara de Vereadores, mais uma vez, ela não repassa informações para a Câmara. Isso é muito triste, porque o papel da Câmara é justamente ser a voz e os ouvidos do povo, e precisa, sim, saber as informações em tempo real, em concomitante. Não basta só daqui a 3 anos vir uma prestação de contas de um gestor e outra legislatura aprovar ou reprovar essa prestação de contas. Enfim, isso é lamentável. Eu só tenho a lamentar essa falta de transparência, que ainda é muito gritante. E olha que eu venho batendo nela faz tempo.
Perfeito, Éder, perfeito. Então, puxando o gancho dessa última resposta que você deu, eu vou fazer o próximo questionamento para você, né? Nosso município se transformou num verdadeiro canteiro de obras. Eu já tinha debatido com a Alba semana passada e vou voltar a fazer essa pergunta com você hoje. Nós se tornamos um verdadeiro canteiro de obras. São obras para todo lado. Asfaltamento de rua, melhorias de hospital, cobertura de quadra, melhorias de quadra, isso e aquilo, né? E, em contrapartida, a gente também vem enfrentando um boom nos números de casos do Covid-19. Né? A gente está numa linha crescente assustadora aí, casos estão surgindo numa velocidade muito grande, que deixa a gente bastante preocupado, né, no nosso município. Você é autor de uma proposta que foi debatida na Câmara dos Vereadores, se eu não me engano, hoje, e foi rejeitada por orientação do governo do município. A prefeita orientou seu líder na Câmara dos Vereadores para que fizesse a orientação para os pares para rejeitarem a proposta de testagem em massa da população e principalmente do pessoal que está enfrentando na linha de frente, né, dos profissionais da saúde. Eu gostaria de questionar como você enxerga esse enfrentamento por parte do Poder Municipal do coronavírus no município, se você enxerga algum fio que ligue essas obras, né, essa grande quantidade de pessoas trabalhando na rua, se expondo na rua, com esse aumento dos casos de coronavírus, e o que é que você acha dessa orientação que a prefeita deu para que os vereadores rejeitassem a proposta de testagem dos profissionais de saúde? Pode responder. Ok, Nathan, eu vi esse debate hoje, acalorou, né, foi o tema do momento, eu vi alguns comentários a respeito dessa situação. Eu só tenho a lamentar, Nathan, eu lamento muito, os vereadores votaram, a sua maioria votou contra o projeto de lei que estabelecia testagem para os profissionais de saúde, da área de saúde, e aí eu só tenho a lamentar. Por quê? Vamos lá. Eu vi um comentário na rede social que uma pessoa lá, um internauta, chegou e disse, ela provavelmente deve ser professora, ela disse, minha gente, se a prefeitura está se negando a fazer testagem nos profissionais de saúde que estão na linha de frente desse coronavírus, né, essa testagem com a frequência rápida para que a gente não pelo menos possa garantir que eles tenham acesso a esses testes e saiba se está ou não com o Covid, que dirá num cidadão comum, que dirá se um professor, por exemplo, agora está o debate a respeito de voltar às aulas presenciais ou não. Quem é que vai garantir que aquele professor, por exemplo, se voltarem às aulas presenciais, que o município vai fazer testagem também nessa categoria de professores? É muito sério o debate sobre o Covid no município. Essa proposta que apenas estabelecia uma testagem em uma categoria que está na linha de frente, Nathan, correndo risco de ser contaminado, de contaminar os familiares, de contaminar seus amigos, e houve essa rejeição. Com a desculpa, eu vi alguns comentários que, na minha opinião, é extremamente fajuta. As pessoas têm que se basear naquilo que dá certo e não fazer questionamentos para perguntar em qual município do estado está se fazendo isso. Ora, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que buscar caminhos eficientes para ser o diferente mesmo, mas o diferente de forma positiva, e não ser o diferente em uma situação alastrando o Covid. O nosso medo é o seguinte: vários municípios aqui da região, Nathan, têm um alto índice de casos positivos. Quando se debate sobre essa questão de testagem, o município se recusa a fazer uma testagem com certa frequência maior e em uma categoria importantíssima no combate, nesse enfrentamento ao Covid, a gente só pode imaginar, será se está sendo feito as testagens, será se estão sendo feitas as testagens realmente necessárias para a gente ter uma noção exata daquilo que está acontecendo? Será se esses números, são 37 casos, se eu não me engano, o último dado que a gente teve, será se são 37 casos mesmo, ou está havendo subnotificação? Eu tive relato de pessoas que entraram em contato comigo, Nathan, dizendo da dificuldade que existe no município para se fazer o teste.
A gente defende uma testagem em massa, porque a Organização Mundial de Saúde defende essa testagem como forma mais eficiente para se combater esse coronavírus que está aí, com esse Covid-19. A gente defende. Por quê? Se a gente for falar de dinheiro, Natan, eles não, mas não tem dinheiro para isso. Espera lá. A gente tem mais, Natan, está previsto, já entrou, está previsto mais de 3 milhões de reais de recursos extras. Isso sem falar no afrouxamento da parcela da dívida previdenciária, que também o município deixou de pagar, que já foi outra discussão, depois a gente entra nela nesse assunto. Mas dinheiro tem, está entrando dinheiro para esse socorro aos municípios, e muitos municípios, como é o caso de Jatobá, pelas características de um município pequeno, um município que tem a maior parte dos recursos oriundos de receitas do Fundo de Participação dos Municípios, não tem as receitas próprias são muito pequenas em relação ao total de recursos que entram no município. Esses municípios não tiveram perda de recursos, pelo contrário, entrou muito dinheiro. E essa entrada de dinheiro é para a gente utilizar de forma adequada, eficiente. E eu acredito eu defendo sim que seja feita testagem nos profissionais de saúde, testagem na população em grande escala. Não significa sair testando ao léu, não. Existem procedimentos que a pessoa pode adotar, mas que você amplia o espectro da população que vai fazer a testagem. A pessoa pode dizer, não, mas vai entrar no falso negativo. A gente não está atrás do falso negativo. A gente está atrás do positivo, assintomático, que está ali, não sabe que está com o vírus, mas é um vetor de transmissão. E, de repente, se a gente faz uma testagem em massa, Natan, a gente pode identificar uma pessoa que não tem sintoma nenhum, mas que já passou da janela imunológica e que faz o teste dar positivo. A gente ganha com isso. A gente não perde. A gente não perde em fazer testagem e aquela testagem não ser tão eficiente. Não, eu acho que a gente ganha. Quanto mais a gente investir nessa área de combate, de enfrentamento fazendo testagem, a gente tem mais capacidade de buscar, saber onde é que está a maior circulação do vírus e buscar alternativas, procedimentos, adotar procedimentos para fazer com que essas pessoas fiquem isoladas e a gente deixe fazer com que esse vírus pare de circular. Entendeu? É o que a gente defende. Com relação a recursos, tem muito. Agora, a gente pode fazer um outro discurso. A gente sabe, Natan, a gente está aqui, vivencia todos os dias, a quantidade de pessoas que está entrando no município contratado é brincadeira. Você está entendendo? Se a gente for, infelizmente, isso é um problema crônico, da falta de acesso a informações, né? As informações têm um retardo em relação à folha de pagamento, porque eu acompanho a folha de pagamento, ela está em 60%, mas ela só representa até o mês de maio, né? A gente não sabe agora até setembro, porque eles ainda vão apresentar o relatório resumido de execução, o relatório de gestão fiscal, que a gente acompanha o índice da folha. Mas a gente sabe que está tendo muita contratação. E a pergunta que se faz nesse período, Natan, é saber se essas contratações são contratações do ponto de vista eficiente para combater o coronavírus ou se são contratações apenas a título de politicagem num período eleitoral que está se aproximando. É essa questão que a gente tem que fazer. A gente tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade a respeito da melhor forma de se gastar esse dinheiro. Eu não estou dizendo aqui, não estou acusando ninguém, apenas eu queria abrir o debate para a gente, junto com toda a sociedade, debater a respeito de como a melhor forma de utilizar esse dinheiro. E a melhor forma, na minha opinião, não é fazendo contratação em massa. É melhor, o caminho que eu sugiro é fazer testagem em massa, contratação em massa, a título de se beneficiar, um possível benefício de saldo político nas próximas eleições. Eu acho que não é o caminho. A gente tem que pensar que isso é grave, que a gente está diante de um problema que é invisível e que causa muita dor nas famílias, e a gente tem que ter muita preocupação sobre isso. Eu sei que tem um trabalho, lógico, tem um trabalho de toda a equipe de saúde ali que faz, eu não estou me dirigindo à equipe de saúde e os funcionários, pelo contrário, eu levanto a bandeira todos os dias
desse pessoal que está na linha de frente. O que eu estou discutindo aqui é quais as estratégias adequadas e quais são as formas que o município pode adotar para utilizar esse dinheiro que está chegando aqui para combater o coronavírus. Inclusive, eu sou daqueles, Natan, de que nas crises a gente é onde se aparecem oportunidades. São das crises que a gente tira coisas positivas. Eu acredito muito nisso. E aí, eu defendi há um tempo atrás, inclusive recebi uma mensagem de um amigo meu, um município aqui da Bahia, um município pequeno, 20 mil habitantes, utilizou esse dinheiro que recebeu lá eles receberam 2 milhões. Eles compraram uma UTI móvel e instalaram uma equipe de UTI para fazer esse trabalho de pré-hospitalar para tratar essa questão do enfrentamento. Eu defendi que com a utilização, a chegada desse dinheiro é muito dinheiro, a gente poderia sair com saldo positivo, inclusive do ponto de vista de instrumentos, de equipamentos, para a gente equipar o nosso hospital e sair dessa crise fortalecido com um hospital equipado e preparado com serviços para a nossa população que oferte aí, que ofereça condições de saúde para a nossa população. Infelizmente, não é isso que a gente vem acompanhando e está aí o dia de hoje que mostrou que o caminho não é isso. Eu lamento muito. E, infelizmente, o que eu mais lamento é que não há debate institucional com a população. É como se fosse ele diz, não, é goela abaixo. Não, eu não vou fazer e não tenho papo e faço do jeito que eu quero. Eu acredito que o caminho não é isso. A gente teria outros caminhos mais eficientes e mais democráticos para resolver, para discutir essa questão do enfrentamento do Covid. Perfeito. E partindo dessa mesma linha de pensamento e raciocínio, a gente tem visto a Câmara começar a dar alguns passos querendo ter protagonismo, né, nesse cenário da própria governança do município, né? A gente vê aí o nosso Congresso Nacional assumindo um protagonismo enorme na governança do país. O próprio auxílio emergencial que foi instituído por debate do Congresso Nacional, né? A gente pode ter deputados ruins, podemos ter congressistas ruins, mas temos que admitir que o nosso Congresso está trabalhando, está debatendo. E a nossa Câmara dos Vereadores também, nessa mesma linha de pensamento, está trazendo para dentro da casa um florescer um tempo atrás, algumas semanas, eu acho, não tenho a noção de tempo muito bem, uma proposta do vereador José Dantas, referente às precatórias do Fundeb, né? Ele propondo que um decreto legislativo que instituísse que esse recurso que vai entrar nos cofres do município ficasse provisionado até que fosse dado uma destinação legal para esse recurso, né? Novamente, houve uma guerra de narrativas aí, e a prefeita, inclusive, a administração do município emitiu nota condenando essa atitude do legislativo, né? Você veja, o legislativo tomando uma iniciativa muito positiva, principalmente para as categorias dos professores, que são profissionais extremamente importantes para a sociedade, e você viu aí um enfrentamento da prefeitura contra esse decreto legislativo. Eu gostaria que você emitisse a sua opinião de como você enxerga esse episódio, né? Como você enxerga esse florescer. Você, sendo vereador do município, você tende a buscar florescer no nosso legislativo, junto com os outros pares, esse debate positivo, propositivo para o nosso município? Sim, importantíssimo, Natan. Isso foi um tema que há uma semana atrás houve um debate a respeito sobre os precatórios do Fundef, né? Eu também tive a oportunidade de me manifestar favorável à utilização desses recursos. 60% deve ser destinado para os professores. Existe um entendimento que, na minha opinião, e de muitas, inclusive de tribunais de justiça, de que o acórdão do TCU está equivocado, e a gente tem o entendimento, e a grande maioria dos municípios está nessa linha também da gente, de ofertar esses 60% para a categoria dos professores, que é direito deles. Os professores tiveram um período de 98 a 2006, Natan, que recebiam o Fundeb, na época era Fundef, né? Hoje é Fundeb. E, na época, a União repassava um valor menor para os municípios
comporem a remuneração desses professores. E aí foi discutido judicialmente e chegou-se à conclusão de que nesse período de 98 a 2006, os professores foram penalizados porque tiveram a sua remuneração defasada. Isso é lógico. Se eles recebiam menos, se o município recebia menos recurso, né, então passava menos recurso para o salário, para os benefícios dos professores. E aí foi ganho de causa, vários municípios que entraram com a ação ganharam. O município de Jatobá foi contemplado, o valor do município de Jatobá é em torno de 5 milhões e pouco, 5 milhões e 700, e que foi sugerido que esse dinheiro, sugerido não, a determinação, inclusive existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, que obriga a utilização desse recurso, né, de 60% desse recurso, para os professores. É um direito deles, isso é lei de certo. O problema é que o município de Jatobá, a gestão atual, não, diferente de outros municípios, como Belém do São Francisco, como Belo Jardim, Salgueiro e tantas outras cidades aqui da nossa região, fizeram um projeto de lei para garantir que esse dinheiro fosse repassado aos professores. E aqui no município, infelizmente, a gestão atual, orientada pelos profissionais jurídicos que dão a orientação jurídica a elas, não tiveram esse entendimento. E só acaba prejudicando a categoria dos professores, porque perde-se um tempo, né? Esse dinheiro está para entrar, se não já entrou, é só uma decisão, autorização judicial para utilizar esse dinheiro, mas o dinheiro já está garantido que deve ser repassado ainda esse ano para o município. E aí, esses 60%, infelizmente, não sei por que essa orientação jurídica da prefeitura entende que não vai utilizar esse dinheiro e só acaba atrasando o repasse desses recursos, que é um direito, uma luta da categoria aí há muitos anos, que vem lutando por isso, só vai atrasar e muito, e esse repasse desse recurso só prejudica mais ainda o profissional, o professor, que é uma categoria que a gente tem que valorizar cada vez mais, que é por meio dela que a gente consegue construir uma cidade melhor. Infelizmente, a prefeitura, mas o que me deixou mais indignado disso tudo foi que houve esse decreto, esse projeto de decreto de contingenciamento de iniciativa do meu amigo Zé Dantas, e a prefeitura emitiu uma nota, né? Ela tem o costume de emitir nota de esclarecimento, em que, na minha opinião, o Poder Executivo Municipal, Natan, está fazendo uma ingerência, tentando fazer uma ingerência numa casa legislativa, né? Ela está querendo que se meter numa discussão legislativa da casa que ela tem que respeitar. Ela não pode colocar a casa como um puxadinho de interesses, um puxadinho da prefeitura, não. Ela não pode rebaixar a casa, não. A casa tem os seus membros e deve ser discutido esse projeto de contingenciamento, esse decreto de contingenciamento, na casa sem interferência do executivo, né? Tem que respeitar, né, a autonomia e a independência desse poder, que é muito importante, e ela querendo interferir nas decisões, no debate da Casa Legislativa. Isso é um grave, né? Que mostra aí, querendo rebaixar a Casa Legislativa, que a gente é tão importante para o nosso município. E aí, nessa discussão toda, mais uma vez eu já tive a oportunidade de me manifestar. É preciso que, era para ser votado hoje, mas houve um adiamento, infelizmente, porque é preciso votar para garantir que esse recurso fique realmente para quem de direito, que é a classe dos professores do município. E a gente defende isso e vamos acompanhar de perto essas tratativas na Casa Legislativa e peço aí aos professores que acompanhem esse debate, porque é de interesse de vocês e a gente tem que garantir que esse dinheiro seja repassado o quanto antes para vocês. E uma oportunidade justamente nesse decreto legislativo que faz o contingenciamento do dinheiro e só utilizar se for para destinar os 60% para a categoria de professores. É o nosso entendimento a respeito disso. E é como eu digo, a Câmara de Vereadores, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que tem ali pessoas que vêm batalhando, tentando oferecer resultados para a população, mas infelizmente ainda está muito tímido, na minha opinião, esse debate, porque
A Câmara de Vereadores tem potencial para fazer o acompanhamento e a discussão de forma mais, vamos dizer assim, eu ia dizer uma palavra escancarada, mais forte, mais contundente. E às vezes ela fica ali meio... mais presente. Exato, mais presente. Ela fica ali meio escondida e uma ou outra voz, infelizmente, tenta alguma coisa, mas é abafado. Isso é lamentável. Perfeito. Muito bom a gente passar a olhar para a nossa Casa de Vereadores com o devido olhar que ela deveria ter, né, da população, de uma casa altiva, de uma casa fiscalizadora. Eu acho que é uma coisa que nossa Câmara dos Vereadores nunca teve, foi esse protagonismo que eu espero ver na próxima legislação, né, se você estiver lá, espero que você seja uma das vozes protagonistas da nova legislatura, que façam com que projetos como esses, benéficos para o município, como esse da testagem que a gente falou, como esse do provisionamento da precatória do Fundeb, e vários outros projetos que o Legislativo tem condições de colocar para frente, vão e andem, né, e façam o nosso município se alavancar. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, continuando nesse procedimento, nessa linha de raciocínio sobre o Legislativo, me veio à mente aqui uma situação muito particular, né? A Prefeitura de Petrolândia recebeu do governo federal vários recursos referentes à Guarda Municipal, né? Petrolândia tem Guarda Municipal. E Jatobá não foi contemplado com esses recursos. Outra notícia que eu acompanhei também mês passado foi referente a Arco Verde. A Prefeitura de Arco Verde recebeu inúmeros aparelhos e insumos para aplicar nos conselhos tutelares, também verbas de programas do governo federal. E o nosso município parece que fechou os olhos para os recursos federais extraordinários, são esses recursos de projetos específicos do governo, né? Houve um apagão da nossa gestão. Então, você como vereador presente na nossa Câmara Municipal, como instituir de fato a Guarda Municipal no município e como mudar, fazer com que o nosso município abra os olhos para essas verbas extraordinárias dos programas específicos do governo federal? Boa pergunta, Natan. É interessante. Essa questão da Guarda Municipal é uma coisa que, infelizmente, quando a gente compôs a chapa em 2016, eu tive a oportunidade de oferecer algumas ideias para aquele plano de governo que foi construído, e eu tive a minha participação nesse plano de governo com algumas propostas, né? E uma delas foi justamente implementar, ela já era instituída por um projeto de lei, mas implementar, né, criar condições para implementar a Guarda Municipal no nosso município, né? Infelizmente, essa proposta não passou de uma promessa vazia, né, uma promessa eleitoreira, né? A realidade é essa, a gente já está no final da gestão e, infelizmente, aquele tópico que a gente colocou aqui de implementar, criar condições para implementar essa Guarda Municipal, uma força, na minha opinião, auxiliar da segurança pública, né? Uma força que pode dar um suporte, né, de segurança, passar segurança para nossos cidadãos, e, infelizmente, Natan, aí entra a primeira questão. Um dos motivos que me levou a romper com essa gestão foi justamente isso, foi a falta de compromisso com aquelas propostas que a gente tinha, que a gente pensava em implementar no governo. E, infelizmente, aquilo ali foi um caderninho que foi rasgado, que não se seguiu aquelas propostas que estavam naquele governo. E uma delas era a instituição, criar condições para instituir, para implementar de fato a Guarda Municipal. O que acontece? Natan, existe recurso do Ministério da Justiça que oferece todas as condições para implementar a Guarda. A Guarda já foi criada por lei, né? Tem de direito, de fato, tem de direito, mas não existe de fato. Por que não existe de fato? Porque falta interesse da gestão em criar condições, né? Dar suporte, curso, estrutura, né? Para esse pessoal que, se diante dessa situação, poderia desenvolver um trabalho extraordinário no nosso município do ponto de vista de suporte. A gente sabe que segurança pública é um tema do governo do estado, mas que aquela segurança patrimonial, que é o
o projeto, a concepção da Guarda Municipal, a gente sabe que, se bem feita, com recursos, com equipamentos, com treinamento e com capacitação, eles podem dar uma contribuição extraordinária para oferecer segurança e dar um suporte ali, uma relação de suporte com a segurança pública de um modo geral, que envolve o governo do Estado. A gente tinha essa proposta, mas infelizmente se rasgou. Essa gestão praticamente não olhou, fez de conta que não teve esse compromisso com essa guarda. Eu já fiz várias propostas, já disse qual é o caminho. Existe lá existe uma linha, Nathan, no BNDES, só voltado para isso, para estruturar os municípios, né? É uma linha de crédito voltada justamente para operacionalizar, institucionalizar, criar condições, oferecer crédito para instalar equipamentos e compra de viaturas e por aí vai, uma linha de crédito voltada para os municípios. Ou seja, mesmo que se diga que não teve dinheiro, não teve, na verdade, foi compromisso e vontade de constituir essa guarda. Essa é a realidade, porque caminhos tem, a gente teria totais condições de promover isso. Com relação à questão de recursos do governo federal, na verdade, Nathan, isso é um problema crônico, infelizmente, inclusive dos vários municípios. Aí, o município de Jatobá é o que a gente tem a realidade mais próxima, mas de vários municípios. Falta projetos, Nathan. Eu trabalho na administração pública federal, eu sei como eu sei como funciona. Eu trabalhei no INCRA um período, chegava dinheiro no INCRA, a gente ficava com dinheiro na conta, esperando um projeto de um município, e infelizmente os municípios, por falta de várias coisas, de equipar, de estruturar, de capacitar, de treinar e de criar condições para oferecer, desenvolver esses projetos e receber esses recursos extras, essas transferências voluntárias provenientes de vários ministérios do governo federal. O que falta aí é projeto. As coisas são... o que a gente tem que fazer? Tem que se preparar, a gente tem que montar uma estrutura para fazer um trabalho de prospecção de recursos e, recebendo esses recursos, investir na população. Mas, infelizmente, no nosso município, na gestão atual, essa realidade é bem diferente do que poderia termos, né? E olhe que, mesmo assim, mesmo com toda a dificuldade, o município vem recebendo generosas fatias de emendas parlamentares, de muitos recursos, e, infelizmente, agora, nesse último ano, o município está fazendo aí esse trabalho, a gestão está fazendo esse trabalho, mas a toque de caixa, talvez até mesmo sem um estudo preliminar para fazer a coisa bem feita. Enfim, é lamentável, a gente teve 3 anos aí e a gente teve esse apagão nesses últimos 3 anos da gestão, e agora parece que eles acordaram e estão tentando fazer umas obras aí que até mesmo isso tem que se tomar cuidado, porque não pode também fazer as coisas a toque de caixa. Tem que ser feito com muito planejamento, com muito estudo, com muita preocupação para utilizar os recursos de forma adequada, eficiente e direcionada para atingir seus fins, que é beneficiar, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu, como vereador, eu pretendo desenvolver um trabalho nessa linha, buscar promover um trabalho que exija do executivo um trabalho de eficiente para receber esses recursos. A gente tem essa experiência e pretende ofertar para o município. Nathan? Voltei. A internet continua estável, a gente está com chuva aqui, mas eu estou acompanhando tanto pelo celular, que você está respondendo na live. Mas está ouvindo direito aí? Mas está ouvindo direito a minha fala? Plataforma, tá? Então, assim, acompanhei toda a resposta e estou te escutando perfeitamente. Bom,
Então, assim, a se deixar que eu falo a noite toda. 3 anos, e agora parece que está caminhando para um final. O esporte no nosso município, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai servidor público do município, a gente tinha, nas gestões anteriores, o campeonato do CITA, o campeonato municipal de futebol. Era muito bom. A gente, no final de semana, juntava a família, ia todo mundo ali para Itaparica acompanhar o campeonato, todo mundo se divertindo naquele ambiente saudável, e era uma atividade de lazer muito agradável para a gente, né? Só que de alguns anos para cá a gente não teve mais o campeonato municipal no nosso município de futebol. E a gente também notou que decaiu bastante na questão de esporte o apoio da gestão municipal, das gestões, vou falar assim, das gestões municipais, a essa questão do esporte mesmo. O esporte parece que também foi escanteado, né? Se a gente parar para colocar na balança, muita coisa foi escanteada. Saúde, esporte, saneamento, muita coisa foi escanteada, mas o esporte é algo gritante que foi escanteado também. Tá? Eu gostaria que você nos respondesse, você sendo vereador do município, claro que vai aconselhar o prefeito ou a prefeita que estiver gerindo o nosso município. Como a gestão municipal poderia resgatar o esporte no nosso município? Como fortalecer o esporte no nosso município? Esporte é saúde, né? Esporte traz benefícios para a saúde daqueles que os praticam também. Exato. É um tema especial, né? É um tema que, se a gente tratar o esporte, além de ser uma prática de lazer, ela também é uma prática que faz ali, intercala com a saúde, né? Com o bem-estar, a qualidade de vida da população, como também intercala com a parte do desenvolvimento do jovem, da parte educacional. Enfim, o esporte tem uma dimensão que se intercala com vários setores da nossa vida e é um tema extremamente importante e precisa ser discutido no nosso município de forma extremamente abrangente e ampla, né? Você tocou na situação do ADECITA. Eu sou da época que acompanhei os campeonatos, a liga de futebol do ADECITA, e era uma coisa extraordinária, uma coisa linda. Várias pessoas iam assistir os jogos, né? Ficava vários ônibus ali do lado, estacionados de domingo, era uma confraternização, uma época em que a gente tinha uma referência no município que realmente nos deixava feliz, porque eu era mais novinho, mas eu gostei muito, eu vivenciava aquilo de forma muito intensa. Eu era pequeno, mas eu era apaixonado por futebol e também gostava da relação que promovia aquele evento ali, né? Porque ali mexia com o comércio local, mexia com toda a estrutura de uma comunidade, de um modo geral, nessa relação, nesse intercâmbio de pertencimento e de relação interpessoal que o esporte tem a capacidade de promover, né? Mas aí, vamos lá, com relação a esse tema específico, lógico que esporte é um tema mais abrangente, mas eu só quero me dirigir a esse tema específico que você tocou, Nathan. É o seguinte, o ano passado, a gestão, movida por num gesto, né, bem um dissoluço, talvez, ou então um gesto bem tímido, ela fez voltou à Liga de Esporte e promoveu um campeonato, aliás, um campeonato que teve uma premiação, diga-se passagem, uma premiação que aqui na região foi bem significante, né? Mas só que é o seguinte, qual é o problema, Nathan, dessa situação? É que houve um soluço, apenas um gesto. Não existe uma política pública criada para se tornar permanente e que estabeleça instrumentos, crie condições para que aquele evento se torne algo corriqueiro, permanente e que fique instituído no nosso calendário esportivo do município. O que é que a gente defende, Nathan, para evitar? Porque às vezes, Nathan, esses gestos nos lembram muito um gesto politiqueiro, no sentido de, tá chegando as eleições, eu vou promover isso para
causar um impacto no meio político, e acaba a classe desportista do município ficando refém de um político de turno, qualquer um, né? Chega lá, ele é que decide fazer um campeonato no ano, no outro não faz, na outra gestão. Como é que a gente pode trabalhar isso, Natan? Instituir por meio legal a Liga de Esporte e o Campeonato Jatobaense de Futebol, por meio de lei, com dotação específica destinada para aquele evento. Caso qualquer gestor de turno que venha que entrar na próxima, enfim, qualquer político, independente de ideologia partidária, independente de grupo político, ele vai ter a obrigação institucional de promover o evento nas diretrizes que foram estabelecidas pelo projeto de lei, garantindo orçamento, né, garantindo uma forma de que esse campeonato não fique nas mãos e no sabor do político de plantão. Isso é um caminho. É a gente construir esse esporte, e aí eu vou ampliar, não vou ficar só no futebol, criar na grade de esporte do município, na estrutura orçamentária do departamento de esporte, um cronograma com meio, começo e fim, pontuando todos os eventos que vão ser oferecidos à população, né, naquele ano orçamentário, e o recurso para ele. É assim que a gente pode promover de forma permanente e estabelecer que esse evento, o esporte, não fique aí jogado nos interesses do político de plantão. É a forma que a gente tem de estabelecer um caminho para a gente evitar essas politicagens em relação à prática de esporte no município. E aí, Natan, eu vou mais longe. Esporte não é só futebol, é procurar todas as modalidades de um modo geral, promover e estabelecer campeonatos e disputas que a gente trabalhe essa questão do esporte de forma ampla, né, de forma legal no município. Parece que caiu aqui. Estão me ouvindo aqui? Enfim, acho que Natan saiu, mas eu acho que eu estou ao vivo, né? Mas a ideia é essa, espero que ele volte, ele está passando lá, espero que não seja um ciclone daqueles que atingiu Santa Catarina alguns dias atrás. Deus me livre, aquilo ali foi apavorante, né? Imagino como ficou aí a família dele nessa situação que provocou isso, que criou essa situação aí do ciclone lá em Santa Catarina. Mas eu acho que é isso, daqui a pouco ele volta. A questão do esporte, eu acho que está bem explicada. Vou esperar aqui nosso colega, e aí a gente poderia continuar, mas parece-me que ele está fora de área, mas eu vou ver se ele faz alguma pergunta daqui. Bem, ele está mandando mensagem aqui no WhatsApp, perguntando para apresentar minha pauta como pré-candidato a vereador. É chato passar por isso, porque é bom quando tem uma pessoa conduzindo a entrevista, né? E aí fica distante, fica até enfadonho, mas eu queria me dirigir aqui, eu vou falar um pouco agora sobre as minhas propostas como pré-candidato a vereador, né? A gente tem que compreender que o município de Jatobá é um município pequeno, né? Que a Câmara de Vereadores tem um papel importante, mas assim, se a gente traçar um paralelo com o Congresso, a gente percebe que a função legislativa no município, que é promover leis, ela fica um pouco reduzida diante das peculiaridades do nosso município. E o que é que
exige mais de um vereador, e é isso que eu vou me pautar muito, é promover uma capacidade de fiscalização e de acompanhamento na utilização dos recursos públicos. Eu me comprometo em fazer um trabalho de acompanhamento, item por item. Se entrou R$1, eu vou tentar passar para a população aonde esse real foi gasto de forma concomitante para a gente acompanhar, fiscalizar a forma como o dinheiro está sendo executado, né? De antemão, eu também tenho como ideia, porque muitas vezes as pessoas dizem que vereador não pode executar. Realmente, vereador não pode executar, né? Isso é papel do Poder Executivo, o nome já está dizendo executivo para executar as ações, mas o vereador pode fazer um trabalho de acompanhamento das dinâmicas da política pública e no momento em que for enviada a lei orçamentária municipal, é uma lei que trata de todos os recursos que o município vai receber e como ele pretende executar, né? Como o executivo pretende executar esse dinheiro, como é que ele pretende gastar, né? A palavra mais no linguajar comum. E eu, como vereador, pretendo estabelecer um estudo, e aí eu vou promover um acompanhamento, o que eu chamo de vereador itinerário, para saber as necessidades da população e propor emendas parlamentar, emenda do vereador, fazendo esse arranjo e destinando recursos para aquilo que eu entender que é mais prioritário, que é mais necessário para a população. Isso é uma pauta que a gente tem, né, que a gente vem acompanhando. Tem um programa também que eu pretendo estabelecer, que é criar o vereador itinerante. Eu vou passar nas comunidades levantando os problemas com a população, daquilo, quais são as dificuldades do dia a dia. Vou fazer esse acompanhamento, propor alguns encaminhamentos, e se não for atendido, porque muitas vezes o vereador envia um pedido ao executivo e ele simplesmente não atende, ignora. E a gente pretende utilizar a ferramenta da Lei de Diretriz Orçamentária, do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária como instrumento que garanta que a gente possa oferecer uma emenda, e essa emenda, se for aprovada pelos demais colegas vereadores, que seja aprovada, e aí obriga o executivo a implementar. É uma ideia que a gente tem tantas outras. A gente também pretende discutir o plano diretor do município, um instrumento importantíssimo, né, para a gente discutir o ordenamento territorial, né, do município, o desenvolvimento territorial. A gente também pretende trabalhar nessa linha do plano diretor, discutir com o executivo uma forma da gente criar um plano diretor na nossa cidade, que é importantíssimo, como eu digo, para o desenvolvimento territorial, né? A gente tem várias propostas. Eu também pretendo apresentar um código de postura municipal, né, que disciplina como o comportamento, conjunto de regras e comportamentos que disciplina e preserva a boa convivência urbana, né, e é um projeto que a gente pretende implantar. A gente também tem pretensão de fazer uma revisão do Código Tributário Municipal, que está extremamente defasado, né? A gente pretende fazer esse trabalho, e de vários outros. Pretende também olhar a lei orgânica, as estruturas da lei orgânica também, que está com uma certa defasagem. A gente tem que dar uma olhada também para as políticas de saneamento básico, que são relegadas, são abandonadas pelos gestores de um modo geral. Aquele costume de dizer que esgoto não dá voto, parece que é certo mesmo, porque essa área, essa política pública de saneamento, infelizmente, no Brasil, de um modo geral, ela é extremamente abandonada, relegada ao último plano pelos políticos, e a gente pretende desenvolver um trabalho, porque é importantíssimo discutir a questão do saneamento básico no município, em todas as suas variantes, né? Destinação de resíduos sólidos, a parte do esgoto, né, com discussão sobre tratamento adequado dos rejetos, dos afluentes aí, e fazer essa questão da discussão da estação de tratamento, como também a gente promover o Plano Municipal de Saneamento Básico. São temas técnicos que a gente pretende estabelecer uma
um debate e uma comunicação nessa linha aí, com relação às políticas públicas, e tem tantas outras. Na verdade, a gente pretende, como vereador, se assim me permitirem, a gente desenvolver um trabalho extremamente participativo, também os conselhos municipais. Eu tenho a ideia de criar um projeto que eu costumo batizar de Cadê o Dinheiro que Entrou Aqui, né? Que aí a gente vai, de uma linguagem bem simples, bem didática, bem acessível à população, debater junto aos conselhos os recursos que entram no município. Isso é uma proposta que a gente tem. Tem outra proposta também que a gente tem, que é estamos de olho, para a gente mostrar à população, inclusive eu já venho fazendo, né? Quando é um debate mais polêmico, a gente pegar e passar o que realmente está acontecendo e oferecer para a população, dizendo à população que a gente acompanha, que a gente sabe, que a gente está acompanhando e está cobrando as ações necessárias para que seja tomada a decisão melhor para a população. Eu acho que é isso. Infelizmente, a live aqui, meu amigo Nathan saiu, né? Eu estava empolgado e aí tinha muito assunto. Você me deixou passar a noite toda aqui falando. Mas, enfim, é isso. Eu queria dar meu recado, vou finalizar a live, dizer que é uma grande satisfação para mim estar aqui, Nathan, participando desse debate com você. Você é um jovem que tem muito potencial, continue aí firme e forte. Eu acompanho você nas redes sociais, já acompanhava antes, acompanho mais. Eu sei o futuro que você tem, né? O que você vem fazendo nessa linha de estudo. É a melhor coisa que o ser humano pode ganhar como patrimônio, é uma educação e trabalhar o conhecimento recebido de uma forma a promover uma sociedade melhor, mais justa. E você está no caminho certo, parabéns. Vou finalizar aqui, dizer muito obrigado para quem esteve acompanhando a gente aqui, né, nessa noite. Eu agradeço a oportunidade e quero passar para os eleitores, de um modo geral, que a gente, próximo 15 de novembro, teremos novas eleições. Eu peço a vocês que reflitam bastante. É um momento de tomada de decisão muito importante, porque isso vai repercutir, pelo menos nos 4 anos futuros, sem falar em consequências mais duradouras, o seu voto. Então, reflita bem, avalie bem qual é o seu candidato, tome a sua decisão, fique com a sua consciência e escolha a melhor opção que você achar mais adequada, mas pensando sempre no coletivo, na possibilidade da gente construir uma cidade melhor para todos nós. Meu muito obrigado, eu fico aqui, vou fechar a live e estamos juntos.